Meu marido me disse: não posso continuar mentindo para mim mesmo. Sua irmã é quem eu realmente quero. Eu respondi: então fique com ela. Ano depois eu era a dona da academia mais bem-sucedida da cidade. O que meu ex-marido fez quando me viu mais feliz do que nunca com meu novo noivo ainda me faz rir muito. Joseph e eu estávamos tentando ter um bebê há 18 meses. Eu planejava surpreendê-lo com a notícia de que estava grávida no aniversário dele. Já tinha o teste positivo e uma lista de 100 nomes de bebês pronta. Mas então Ashley ligou para ele. Minha irmã mais nova, a influenciadora fitness com o corpo perfeito e diploma de bacharel. Curra as fotos de biquíni Joseph curtia diariamente. Enquanto eu ainda me arrumava todas as noites implorando pela mesma atenção. Quero falar sobre algo, disse Joseph, ainda navegando na Netflix. Eu e Ashley conversamos. Ela é mais equipada para o que eu quero da vida. 7 anos trabalhando horas extras para pagar a faculdade dele, desgastando meu corpo com tratamentos de reprodução assistida. Tudo, ele estava jogando tudo no lixo, porque minha própria irmã falou manso no ouvido dele. Então fique com ela. Me vi dizendo entre lágrimas. Ele desviou o olhar da TV. Espere. Você está bem com isso? Você ao menos me ama? Eu o amava. Mas claramente, meu amor não era suficiente. Então, eu disse para ele pegar suas coisas e ir embora. Ele saiu para encontrar Ashley em uma sessão de fotos naquela mesma noite e voltou para buscar suas coisas na manhã seguinte. O prendedor de cabelo dela estava no pulso dele, o batom dela ainda no pescoço dele. Ele cheirava ela. Dormimos em camas separadas. Ele mentiu para mim. O que Joseph não sabia era que eu já estava desconfiada. Ashley se abria com ele mais do que com seus próprios amigos. Sempre o convidava para treinar e até o contratou como fotógrafo substituto para um de seus ensaios. Minha mãe me ligou exatamente 24 horas depois. Você soube? Joseph e Ashley finalmente estão juntos. Você não está encantada por eles? Nossos 7 anos de casamento não valeram nada. Algumas tentativas de flerte da Ashley, e de repente todos os chamam de a melhor coisa que aconteceu nesta família. Tenho certeza de que você encontrará alguém novo, querida. Ashley é difícil de competir. Eu estive tão perto de agredi-los, de contar sobre o bebê. Em vez disso, encerrei a ligação e foquei na minha gestação. Eu perdi o bebê 3 semanas depois. O médico disse que foi o estresse. Eu estava no fundo do poço. Naquela segunda-feira, passei por uma academia a caminho de casa. A placa na porta dizia: contratando equipe de limpeza. Nenhuma qualificação necessária. Com meus planos de vida arruinados, estacionei o carro. A dona da academia era uma ex-fisiculturista. Você parece alguém que um treino pesado resolveria, disse ela. Eu ri pela primeira vez em meses. Consegui um emprego e naquela sala de musculação, nada mais importava. Apenas eu e a barra. Nem Joseph, nem Ashley, nem meus pais celebrando o noivado deles. Cheguei em casa um dia e Ashley estava ajudando Joseph a tirar o resto das coisas dele. Você está suada, comentou Ashley, me entregando um guardanapo. Escadas são difíceis para certas pessoas. Ambos riram da piada dela. Não disse uma palavra, apenas fui me trocar. A academia se tornou minha válvula de escape. O que economizei? Gastei em suplementos e roupas de treino que me faziam sentir poderosa. A dona percebeu meu progresso e decidiu pagar minha qualificação. Eu tinha minha licença de treinadora pessoal e comecei a dar aulas para mulheres que me pagavam $60 por hora. Uma mulher, Marianne, esposa de um agente imobiliário, gostou particularmente de mim. Você é uma inspiração, disse ela. Ela me falou sobre um prédio antigo à venda em uma parte da cidade sem academia e conseguiu que o marido dela fizesse um acordo para mim. Coloquei minhas economias de vida nisso e dormi no chão sem aquecimento. Mas pessoas do círculo de Marianne já estavam oferecendo milhares por uma participação na minha futura academia. Joseph me contatou 2 meses depois. Vi no seu perfil que você é treinadora agora. Saiba que Ashley não vai me ganhar de volta. Estava ocupada em reuniões com investidores, consegui $150 mil para os melhores equipamentos. Quando minha academia finalmente abriu, tive 750 membros em 8 semanas, gerando 50 mil em lucro nos primeiros 3 meses. Marianne estava incrédula. Você conquistou mais do que qualquer influenciadora fútil jamais conseguirá. Sua irmã ainda se expondo por dinheiro. Finalmente chegaram os convites para o aniversário
aniversário de 1 ano de casamento de Ashley e Joseph. Meus pais imploraram para eu ir. Joseph tinha algo a dizer. Fui com Dale, sobrinho de Marianne, um levantador de peso olímpico, educado, genuinamente inspirado pela minha história. Estávamos noivos há 2 meses. A reação de Joseph ao nos ver foi impagável. Os ombros largos de Dali, minha barriga de grávida, a assertividade calma de Dali que gritava competência. Tudo o que Joseph sonhava. Ashley também estava grávida, mas parecia derrotada. Ela me puxou de lado. Por favor, ajude. Joseph sabe. Antes que ela explicasse, Joseph se levantou e brindou. Atenção a todos. O rosto de Ashley ficou pálido. A barriga que vocês veem em Ashley, continuou Joseph, não é por minha causa. Todos ficaram em choque. Eu sou infértil, o que significa que Ashley está grávida de outra pessoa. Então ele se voltou para mim. Eu te amo e te deixar foi meu maior erro. Nunca mais vou te deixar. Dei 3 passos para trás e minha mão foi direto para minha barriga, aquele gesto protetor que grávidas fazem sem pensar. Dali avançou um pouco, não de forma agressiva, mas marcando presença. Joseph parou bruscamente quando viu minha barriga corretamente pela primeira vez. O rosto dele mudou de desesperado para confuso. A mão de Dali encontrou a minha e deu um aperto suave. Lembrando-me do que conversamos no carro, não deixaríamos meu ritmo cardíaco subir. Não importa o que acontecesse. Comecei os exercícios de respiração da aula de yoga pré-natal. Senti o bebê se mexer, um pequeno movimento que me ajudou a manter a calma. Joseph estendeu a mão como se quisesse me tocar ou tocar minha barriga, falando sobre precisarmos conversar sozinhos, sobre nós, sobre nosso futuro. A sala inteira assistia ao desastre e vi pessoas gravando tudo com o celular. Mantive a voz firme e disse que qualquer comunicação deveria ser por mensagem ou e-mail, apenas em espaços públicos com outras pessoas por perto. O rosto dele desabou. Mas eu não ia arriscar a saúde do meu bebê pelo surto dele. Dali e eu fomos para a saída, mantendo o passo normal, embora cada músculo do meu corpo quisesse correr. Ashley estava perto da porta, com o rímel escorrendo, tentando cruzar meu olhar. Mas olhei para frente e foquei no carro. Minha respiração continuou estável mesmo com um caos atrás de nós. Pessoas sussurrando e provavelmente já postando tudo online. Entramos na caminhonete de Dali e ele me ajudou, garantindo que o cinto estivesse posicionado corretamente abaixo da barriga. O caminho para casa foi silencioso. Chegando lá, peguei meu laptop e comecei a digitar tudo enquanto estava fresco, fazendo uma linha do tempo de quem disse o que e quando, documentando tudo para o caso de precisarmos depois. Dali fez chá de camomila e manteve as coisas leves, falando sobre a agenda de amanhã na academia. Coisas normais que não tinham nada a ver com o desastre que presenciamos. Fui para a cama cedo, mas não consegui dormir muito. Na manhã seguinte, liguei para minha médica e expliquei o estresse da festa. Ela me examinou à tarde e disse que o bebê estava bem, mas me deu uma lista de sinais de alerta e sugeriu que eu evitasse situações estressantes, o que era quase engraçado considerando que minha família inteira era uma situação estressante. Na academia, percebi que todos já sabiam do ocorrido. Fiz uma reunião rápida com a equipe e disse que deveríamos lidar com quaisquer perguntas de forma profissional, focando no treino dos membros, não em fofocas. Minha mãe me ligou insistindo para eu ouvir Joseph pelo bem da família, dizendo que era um mal-entendido que poderia ser resolvido. Disse calmamente que precisava desligar e não deixei a culpa me atingir. À noite, enviei uma mensagem para Joseph sendo clara, falaria apenas sobre assuntos legais necessários do nosso divórcio, nada pessoal, e tudo por escrito. Em seguida, bloqueei-o em todas as redes sociais. O dia seguinte trouxe mais drama, mas eu tinha minha academia e Dali. Fomos a um planejador financeiro para garantir que o nome de Joseph não estivesse em nada. Fechamos contas conjuntas antigas e revisamos as contas da empresa, linha por linha. Dali tomou notas enquanto o orientador listava como Joseph poderia tentar reivindicar parte da academia, criando um rastro de documentos, provando que tudo foi financiado após nossa separação. Ashley me enviou um pedido de mensagem no Instagram querendo falar de mulher para mulher, mas apenas tirei um print e guardei. Na academia, adicionei horários de yoga pré-natal para mim.
e recebi total apoio da minha equipe. Ashley postou uma história vaga sobre traição e coração partido, e nossos seguidores aumentaram em 200 em poucas horas devido aos comentários. Publicamos uma declaração profissional focando em saúde e bem-estar, respeitando a privacidade de todos, o que acalmou as especulações. Joseph insistiu em um encontro urgente e eu apenas reenviamos a mensagem sobre limites legais. Finalmente respondi a Ashley dizendo que só me encontraria se ela fizesse um teste de DNA e tivéssemos um mediador profissional presente. Ela concordou imediatamente. Marquei com uma terapeuta familiar que fazia mediação. Recebi uma carta de um escritório de advocacia sugerindo que Joseph poderia ter direito à minha academia como propriedade conjugal, já que ainda estávamos casados no papel quando comecei a trabalhar. Meu estômago revirou. Mas entrei em modo de resolução de problemas. Contratei um contador forense ou Senner Peterson, que revisou tudo e disse que a reivindicação de Joseph era infundada, pois tudo ocorreu após a separação de fato. Dali decidiu que não entraria na reunião de mediação para não aumentar a tensão, mas esperaria no carro. Minha mãe mandou mensagem dizendo: não destrua a nossa família EU, a Blokey. Naquela noite, depois que a academia fechou e o silêncio finalmente se instalou, sentei-me à minha secretária. O brilho do computador era a única luz na sala. Comecei a escrever uma mensagem para Joseph. Tinha de ser algo clínico, sem emoção, para não dar margem a que ele pensasse que ainda havia algum vínculo sentimental. Escrevi que apenas comunicaria sobre questões legais relacionadas com o nosso processo de separação e que nada de cariz pessoal seria tolerado. Mal carreguei no botão de enviar, senti um peso ser-me dos ombros. Bloqueei-o imediatamente em todas as redes sociais. O meu telemóvel vibrou logo a seguir. Provavelmente com uma tentativa dele de responder, mas não olhei. Virei o aparelho para baixo e fui ter com o dele que estava a terminar de organizar a sala de musculação. Ele olhou para mim e, sem dizer uma palavra, abriu os braços para que eu pudesse descansar a cabeça no seu peito por um minuto. Sabia que o dia seguinte traria mais dramas, mas ali, naquele momento, eu tinha minha segurança. Na manhã seguinte, o dele tomou a iniciativa. Ligou a um amigo que trabalhava numa empresa de planeamento financeiro e conseguimos uma reunião para essa tarde. Sentamo-nos no escritório e revimos cada conta, cada centavo que eu possuía. O consultor foi incansável. Ele encontrou 2 contas conjuntas antigas que eu nem me lembrava, que existiam menos uma com $12 e outra com 43. Fechamos-los no momento, abrimos novas contas apenas em meu nome e começamos a analisar as contas da empresa linha por linha. O Dali tomava notas enquanto o consultor listava todas as formas possíveis de o Joseph tentar reivindicar uma parte da minha academia. Criamos um rastro de documentos inquestionável, provando que todo o financiamento e investimento ocorreram após a nossa separação de facto. Enquanto assinávamos os papéis, o meu telemóvel voltou a vibrar. Era Ashley a enviar um pedido de mensagem no Instagram. Ela queria falar, de mulher para mulher, sobre o que aconteceu na festa. Tirei um print para o meu registro de provas e ignorei. Voltei para a academia e decidi focar-me no meu bem-estar. Adicionei 3 aulas extras de yoga pré-natal no horário, especificamente para mim, e avisei a minha equipa de que poderia precisar de mais apoio se o cansaço da gestação apertasse. A resposta deles foi imediata e emocionante. Todos se ofereceram para cobrir turnos e garantir que eu não tivesse de carregar pesos ou estresse-me com a operação diária. No entanto, o mundo exterior não parava. O TikTok e o Instagram estavam a explodir. A Ashley tinha publicado uma história vaga, uma daquelas fotos a preto e branco onde ela parecia estar a chorar, falando sobre traição e coração partido. Os seguidores dela, sem saberem a verdade, começaram a marcar a minha academia nos comentários. O nosso número de seguidores saltou em centenas de pessoas num único dia. Chamei a Myrtle, a minha assistente, e redigimos um comunicado extremamente profissional. Não mencionamos nomes, apenas dissemos que o foco da nossa instituição era a saúde e o bem-estar, e que respeitávamos a privacidade de todos os envolvidos. Isso acalmou os curiosos. O Joseph voltou a tentar contactar-me, dizendo que precisava de uma reunião urgente para consertar a nossa família. Reenviei a mesma mensagem sobre limites legais e não respondi mais nada.
mas algo me dizia que a Ashley não ia desistir. Abri finalmente a mensagem dela e respondi com uma condição. Só nos encontraríamos se ela concordasse em fazer um exame de ADN ao bebê dela e se tivéssemos um mediador profissional presente. Para minha surpresa, ela aceitou imediatamente. Passei a manhã seguinte a pesquisar mediadores familiares com boas referências. Precisávamos de um terreno neutro, onde as regras fossem claras, apenas factos, sem ataques pessoais e tempo igual para todos falarem. Marcamos para a semana seguinte. No entanto, antes da reunião, recebi um golpe inesperado. Chegou um envelope grosso pelo correio de um escritório de advogados que eu não conhecia. O Joseph tinha contratado alguém para sugerir que ele tinha direito a uma parte da academia, porque, tecnicamente, ainda estávamos casados quando eu comecei a trabalhar naquele primeiro ginásio de limpeza. O meu estômago deu um nó. Senti uma náusea que não era da gravidez. Respirei fundo e, em vez de entrar em pânico, entrei em modo de resolução de problemas. Procurei um contabilista forense especializado em disputas de ativos em divórcios, o Sr. Peterson. Um homem de óculos e calculadoras espalhadas pela mesa recebeu-me nessa tarde. Passei 2 horas a organizar extratos bancários, documentos de incorporação, o contrato de arrendamento e, o mais importante, a prova de que usei o dinheiro da herança da minha avó para o depósito inicial. O Sr. Peterson analisou tudo e deu um sorriso seco. Disse-me que a reivindicação do Joseph era lixo, pois tudo tinha acontecido após a separação, mas que teríamos de apresentar essa montanha de papéis para o calar de vez. O estresse, porém, cobrou o seu preço. 2 dias depois, acordei e vi Sam líquido amarelo. Foi um pânico total. O Day levou-me a voar para as urgências. Eu chorava, convencida de que ia perder este bebê também, tal como perdi o primeiro, por causa do Joseph e da Ashley. O hospital foi rápido. Fizeram uma ecografia e, por milagre, o coraçãozinho do bebê estava a bater forte. Era apenas um líquido amarelo causado pelo estresse extremo. A médica foi muito firme comigo. Eu precisava de descansar, ou as consequências seriam graves. Receitou-me algo leve para a ansiedade e recomendou terapia especializada em estresse pré-natal. Saí de lá com uma determinação renovada. Nada, nem o Joseph, nem a Ashley, ia tirar-me este filho. Os dias que antecederam a sessão de mediação oficial foram marcados por uma calmaria tensa. O dele, sendo o pilar de apoio que sempre foi, decidiu que a melhor forma de me proteger era manter a rotina da academia o mais normal possível. Enquanto eu lidava com a papelada legal, ele geria a equipa e garantia que os novos equipamentos fossem instalados corretamente. Recebi um e-mail da mediadora confirmando que o Edwin Wyatt, o fotógrafo, tinha concordado em participar plenamente do processo. O Edwin solicitou confidencialidade total, pois temia que o escândalo prejudicasse os seus contratos com grandes marcas de moda. Tidus, concordamos. Naquela tarde, o Sr. Peterson, o meu contabilista forense, ligou-me com notícias encorajadoras. Ele tinha terminado de analisar o rastro financeiro e confirmou que o Joseph não tinha qualquer prova de que dinheiro, comum do nosso tempo de casados, tivesse sido usado para abrir a minha academia. Ele pode tentar argumentar sobre o apoio moral que deu, disse o Sr. Peterson com um tom sarcástico, mas em tribunal. O apoio moral não paga faturas, nem compra máquinas de musculação. Na segunda-feira seguinte, a reunião de mediação começou às 9 da manhã. O ambiente na sala bege era pesado. O Joseph apareceu de fato, uma tentativa clara de parecer o marido injustiçado e responsável, enquanto a Ashley parecia uma sombra da influenciadora vibrante que costumava ser. O mediador estabeleceu as regras. Logo de início, nada do gritos. Nada de acusações pessoais, apenas factos. O Joseph começou a ler uma declaração preparada no telemóvel. Falou sobre a sua dor profunda e sobre como a sua infertilidade o tinha levado a um estado de confusão mental que o fez procurar conforto nos braços da Ashley. Eu mantive a minha expressão neutra, fazendo os exercícios de respiração que aprendi nas aulas de yoga. Quando foi a minha vez de falar, fui curta e grossa. Afirmei que o seu estado emocional não justificava a traição e que a minha única prioridade agora era o divórcio e a segurança do meu filho. Ashley, num momento de fraqueza, começou a chorar e admitiu que o Edwin já sabia da gravidez e que eles tinham tido um envolvimento que durou meses, mesmo enquanto ela fingia apoiar o Joseph. O Joseph ficou pálido. Ver a realidade a desmoronar-se à frente dele foi, confesso, um momento de justiça poética. O mediador documentou tudo e passamos para a parte financeira. O advogado do Joseph apresentou a proposta de 75
$50.000, chamando-lhe compensação pelo investimento na carreira da esposa. O meu advogado simplesmente deslizou o dossiê preparado pelo Sr. Peterson sobre a mesa. Aqui estão as provas de que a minha cliente usou exclusivamente fundos de uma herança pessoal e rendas obtidas após a separação de facto, disse o meu advogado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O advogado do Joseph folheou os papéis e, após alguns minutos, sussurrou algo ao ouvido do cliente. A reivindicação financeira dele tinha acabado de fracassar. Saí daquela reunião sentindo-me 10 quilos mais leve. O Day estava à minha espera no carro com uma garrafa de água e o meu lanche favorito. Não perguntei o que aconteceu, apenas me deu a mão. No entanto, o drama não terminou ali. Na quarta-feira, uma repórter de um canal local ligou para a academia. Alguém tinha enviado o vídeo da festa de aniversário para a redação deles. Tive de ser muito cuidadosa. Dei uma resposta curta, focada na importância da saúde mental e da privacidade, e desliguei. Sabia que se alimentasse a história, ela ganharia pernas. Em vez disso, foquei-me em organizar um evento de caridade na academia para um abrigo de mulheres local. Queria transformar toda aquela energia negativa em algo que ajudasse outras mulheres que também estavam a recomeçar as suas vidas do zero. O fim de semana do evento foi um sucesso absoluto. A comunidade uniu-se a nós e arrecadamos fundos suficientes para ajudar o abrigo durante 6 meses. Ver a lealdade dos meus membros, que criaram uma barreira protetora contra curiosos e jornalistas, confirmou que eu tinha construído mais do que um negócio. Eu tinha construído uma família. Naquela noite, exausta, mas feliz, sentei-me com o Daly e falamos seriamente sobre o futuro. Ele confessou que, por vezes, se sentia na sombra do drama com o Joseph, preocupado que as pessoas o vissem apenas como o substituto. Tranquilizei-o, dizendo que ele era o homem que escolheu ficar quando as coisas ficaram difíceis e que o nosso futuro não tinha nada a ver com o passado. Decidimos abrandar os planos do casamento até que o bebê nascesse e o divórcio estivesse finalizado, para que pudéssemos focar-nos apenas em nós. Com o acordo de congelamento financeiro assinado, a minha vida entrou finalmente numa fase de estabilidade. O Joseph, percebendo que não ia conseguir dinheiro nenhum da academia, começou a afastar-se. A Ashley, por sua vez, estava a lidar com as consequências da sua própria rede de mentiras. O teste de DNA confirmou que o Edwin era o pai do bebê dela. O Edwin, surpreendentemente, decidiu que queria fazer parte da vida da criança, o que levou a uma série de novas mediações entre eles, das quais eu fiz questão de me manter bem longe. A minha mãe tentou ligar-me várias vezes, mas eu mantive os limites que estabeleci. Se ela queria fazer parte da vida da neta, teria de aprender a respeitar as minhas decisões e parar de defender o comportamento do Joseph. A minha gravidez avançava e eu sentia-me cada vez mais ligada àquela pequena vida que crescia dentro de mim. O quarto do bebê estava pronto, decorado com tons suaves e muita luz natural. O dele tinha montado o berço com uma precisão cirúrgica, verificando cada parafuso 3 vezes. Eu olhava para ele e pensava em como a vida tinha uma forma estranha de nos colocar no caminho, certo? Mesmo que o caminho começasse com uma queda dolorosa, a academia atingiu o limite de 1.000 membros e a lista de espera não parava de crescer. Comecei a delegar mais tarefas a Myrtle e aos outros treinadores, preparando o terreno para minha licença de maternidade. Queria que o negócio funcionasse sem mim, para que eu pudesse dedicar-me inteiramente à minha filha nos seus primeiros meses. O dia do parto chegou numa terça-feira chuvosa. O Daly levou-me para o hospital e manteve-se calmo durante todo o processo, mesmo quando eu perdia a paciência com as contrações. Usei todas as técnicas de respiração que tinha praticado e, depois de algumas horas intensas, a minha filha nasceu. Quando a colocaram no meu colo, senti uma paz que nunca tinha experimentado antes. Todo o ruído do mundo, menos as traições, os processos, as fofocas das redes sociais, simplesmente desapareceu. Ela era o meu novo começo, a prova viva de que eu tinha sobrevivido e prosperado. O Joseph tentou enviar flores e um cartão para o hospital, mas eu instruí a recepção a não permitir a entrega no meu quarto. Não era por maldade, era por necessidade de manter o meu espaço sagrado livre de energias do passado. Mrs. Depoidot. Sentada na academia com a minha filha no carrinho ao meu lado, recebi a notícia de que o meu divórcio estava finalmente concluído. Eu era oficialmente uma mulher livre. A Ashley tinha tido o seu bebê também. E,
pelas fotos que via ocasionalmente, parecia estar a tentar ser uma mãe presente. Embora sua carreira de influenciadora nunca tenha recuperado totalmente o brilho de antes, o Joseph mudou-se para outra cidade, possivelmente cansado de ser o centro dos olhares de reprovação na nossa comunidade. Meus pais acabaram por aceitar as minhas regras para visitarem a neta. Visitas curtas, sem falar do passado e foco total na criança. Eles cumpriram, talvez percebendo que, se não o fizessem, perderiam o acesso à única coisa boa que restou desta confusão toda. O Dale, estávamos a planear o nosso casamento para o verão seguinte. Algo pequeno e íntimo no jardim da nossa nova casa. Eu olhava para minha vida agora e quase não reconhecia a mulher que chorava no sofá há 2 anos. Eu era dona do meu destino, proprietária de um império que construí com as minhas próprias mãos e mãe de uma menina maravilhosa. A história que começou com uma traição cruel, terminou com a minha vitória total. Às vezes, não de alguém é apenas o sim que a vida nos dá para algo muito melhor. Eu não era apenas uma sobrevivente. Eu era a arquiteta da minha própria felicidade.